gostaria de compartilhar aqui, de nós entrarmos nesse propósito que nós estamos, né? Falta mais 2, né? Somente. É a quarta? Então nós nós já falamos sobre espiritual, nós já falamos sobre emocional, já falamos sobre... Qual que foi a primeira? Nem lembro agora. Conhecimento, amém? Então as 7 áreas da vida, nós falamos sobre conhecimento, nós falamos sobre emocional, nós falamos sobre a parte espiritual, e hoje nós iremos para a quarta, então é isso? Oh, glória, hein? Achei que estava até mais adiantado, mas amém. E hoje eu gostaria de tratar com vocês. É bem aleatório, se você não percebeu, acho que nós estamos fazendo bem aleatório. Embora as 3 primeiras foram as principais, irmãos, porque o conhecimento é a base. Amém? Tudo que nós aprendemos, tudo que nós podemos viver, nós só conseguimos viver por causa do conhecimento. Então, o conhecimento é a base. E a base de tudo, porque tudo, na verdade, todas as outras áreas precisam do conhecimento. Amém? Só que aí nós entramos na parte espiritual, porque a parte espiritual, irmão, é o fundamento, querido. É impossível você ignorar essa parte. Quando eu falo de ignorar, não estou falando sobre espírito somente, no sentido de ser evangélico ou de ter uma religião. Estou falando no espiritual de você não ignorar, você é um espírito, cara. E ainda que você não acredite, isso não vai mudar o que você é. Amém? Então, se você crê na parte espiritual e que realmente é algo que você precisa dar valor, glória a Deus. Se você não crê, cara, isso não vai mudar nada. Você ainda vai continuar precisando entender sobre isso. Então, uma das coisas que nós aprendemos na parte espiritual é que o espiritual é a base de tudo, porque o espírito dá vida às outras. O corpo estava formado, a mente, a alma estava ali, porém o homem só se tornou vivo quando Deus soprou o espírito. Então, o espírito é quem dá vida. Então, nós precisamos ter uma parte, a vida espiritual tem que estar alinhada, irmão. Tem que estar muito bem alinhada. Em nome de Jesus. E agora eu quero falar com vocês sobre finanças, eu quero falar sobre dinheiro, quero estar tratando essa área também, porque para mim, queridos, é uma das maiores ferramentas que nós temos hoje é o dinheiro. E você pode falar o seguinte, mas eu não falo de dinheiro. Eu falei, irmão, mais uma vez eu falo, se você crê ou não, não vai mudar nada, irmão. Não vai mudar nada, porque você precisa saber de qualquer maneira. Se você acreditar que o dinheiro é de Deus e que Deus tem um propósito com o dinheiro que você ganha ou aquilo que você tem, cara, amém. Se você não acredita, se você acredita que o dinheiro é algo do diabo e que você não precisa ter dinheiro, que você não pode ter dinheiro, amém, querido. Fique em paz, querido. Não precisa querer mais do que isso, mas eu gostaria muito que você somente meditasse no que eu quero dizer com você aqui hoje, no que eu quero falar com você hoje. Amém? E eu gostaria de falar sobre algo que está em Mateus capítulo 25. Eu acho muito legal Mateus 24 e 25. Jesus praticamente ele vem trazendo um sermão um atrás do outro. Uma batida, tal. Ele vai falando de várias coisas. Então, antes, o que nós iremos ler, logo no começo do 25, ele fala sobre as 10 virgens. E ele fala, pois o reino de Deus será semelhante a 10 virgens, 5 prudentes e 5 nécias. E ele começa a falar sobre isso. E logo depois ele fala também, no versículo 14, que eu gostaria de começar a ler com vocês, ele fala, pois o reino de Deus, pois será como um homem que, ausentando-se do país, chamou os seus servos e entregou-lhes os seus bens. Repita comigo, bens. Amém? Versículo 5. A um deu 5 talentos, e ao outro 2, e ao outro 1. A cada um conforme a sua capacidade. Então partiu. O que recebera 5 talentos, negociou com eles, e ganhou outros 5 talentos. Do mesmo modo, o que recebera 2, ganhou também outros 2. E o que recebera 1, foi, cavou na terra
e escondeu o dinheiro do seu senhor. Muito tempo depois veio o senhor daqueles servos, e ajustou conta com eles. Então o que recebera 5 talentos se aproximou e entregou-lhe outros 5 talentos, dizendo: Senhor, confiaste-me 5 talentos, olha, aqui estão outros 5 talentos que ganhei com eles. O seu senhor lhe disse: muito bem, servo bom e fiel, sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Entra e participa da alegria do teu senhor. Chegando também o que tinha recebido 2 talentos, disse: Senhor, entregaste-me 2 talentos, olha, com eles ganhei outros 2. Disse-lhe o seu senhor: muito bem, bom e fiel servo, sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Entra e participa da alegria do teu senhor. Chegando, porém, o que recebera 1 talento, disse: Senhor, eu sabia que és um homem duro, que colhes aonde não plantastes e ajuntais aonde não espalhastes. E com medo escondi na terra o teu talento. Aqui tens o que é teu. Respondeu-lhe, porém, o seu senhor: servo mau e negligente, sabias que colho onde não plantei e ajunto onde não espalhei? Devias então ter confiado o meu dinheiro aos banqueiros, e quando eu viesse, receberia com juros o que é meu. Tirai-lhe o talento e dai ao que tem 10, pois ao que lhe tiver será dado, e terá em abundância. Ao que não tiver, lhe será também tirado. Lançai para fora o servo inútil, nas trevas ali haverá choro e ranger de dentes. Amém. Senhor, fala conosco em cima disso. Eu peço que o Senhor venha trazer clareza na nossa alma. Eu peço que o Senhor fale conosco e nos ensine, através da sua palavra, como lidar, Pai, com as nossas finanças, como aprender realmente, Senhor Jesus, como entender o que somos, o porquê que temos, o porquê que recebemos. É o que eu te peço nessa noite, que o Senhor clareie os nossos pensamentos e nos traga vida aqui hoje. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. É isso. Irmãos, eu queria, antes de nós entrarmos realmente aprofundar nesse texto, eu queria que você entendesse uma coisa. A palavra de Deus fala que a raiz de todo mal é o amor ao dinheiro. Então o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Entenda uma coisa, a palavra de Deus nunca condenou o dinheiro. Amém? O dinheiro, irmão, não é a raiz de todos os males. O dinheiro é só uma ferramenta. Eu quero que fique bem claro isso, eu vou repetir isso muitas vezes. O dinheiro é somente uma ferramenta de troca. Eu não vou explicar da onde surgiu isso, mas o dinheiro é somente uma ferramenta. É algo que você trabalha, você dá o seu tempo e você pega aquilo ali em troca do tempo que você deu na sua empresa, no seu trabalho, naquilo que você faz. E aquilo representa o tempo que você deu para aquilo. Amém? O dinheiro representa o quanto de tempo você deu para aquilo. Então eu gostaria muito que você entendesse uma coisa. O dinheiro não é a raiz do mal, irmão. O amor ao dinheiro é a raiz do mal. E quando fala de amor, está falando justamente do apego ao dinheiro, da ganância, daquilo que você faz, irmão, tudo pensando em dinheiro. Eu amo o dinheiro. Eu quero dizer uma coisa para você. O dinheiro, ele é um péssimo patrão. Porque o dinheiro, ele suga a alma daqueles que se subordinam a ele, amém? Quanto mais dinheiro a pessoa tem, mais dinheiro ela quer, e as coisas é assim, irmão. Mas ele é um excelente servo, irmão, porque com o dinheiro você pode fazer quase tudo. Você pode comprar quase tudo, amém? Tem gente que fala assim, ó, o dinheiro não traz felicidade. Aí eu acho legal porque é o seguinte, quem já ficou sem dinheiro aqui? Se ele não traz felicidade, irmão, amém, querido. Mas eu sei que sem ele a gente passa um perrengue danado, amém? Então eu quero que você entenda uma coisa. Cara, se o trono do teu coração está ocupado por Cristo, se você tem uma base sólida em Jesus, ele não tem problema em te dar dinheiro, porque o trono do teu coração, se for dele, ele vai te dar, irmão. Isso é comum. E aí nós vemos na Bíblia o seguinte, todos os grandes homens de Deus, vamos falar aí, Abraão, rico ou pobre? Rico. Jacó, rico ou pobre? Rico. Amém? Isaac, rico ou pobre? José,
Rico ou pobre? Governador do Egito, você acha que ele era o quê? O cara era podre de rico, irmão. Amém? O segundo homem no Egito, a nação mais próspera da época era o Egito, e ele era o segundo nome no Egito. José, rico. Davi, pobre ou rico? Rico. Nós vemos todos os grandes homens de Deus, irmão, nós vamos ver que eles tinham posses. E se o dinheiro fosse problema, se a riqueza fosse problema, então era para todos eles serem pobres. Amém? E eu acho muito legal isso, porque pobreza não tem a ver somente com dinheiro. Amém? A base da palavra pobre significa improdutivo. Então, pobreza está falando alguém que é inútil, alguém que não produz. Então, quando fala de pobre, irmão, toma muito cuidado. Eu já falei sobre isso aqui. Eu falo, toma cuidado ao chamar, eu sou pobre. Porque quando você fala que você é pobre, irmão, você está dizendo o seguinte: não é que você não tem dinheiro. O problema é que quando você fala que você é pobre, você está falando que você é um inútil, que você não produz nada. E isso nunca vai ser verdade. Você sempre vai produzir alguma coisa. Você pode não ter todo o dinheiro que você precisa, mas você é próspero em nome de Jesus, amém? Toma posse disso. Aleluia! Mas eu gostaria de chamar a atenção porque a palavra dinheiro é uma das palavras mais mencionadas na Bíblia. Para você ter ideia, irmão, de forma indireta. Quando eu falo indireta, está falando de prata, ouro, está falando de plantar, de colher. Então, quando fala de indireta, na Bíblia tem 2.300 versículos que falam sobre dinheiro de uma maneira indireta. E dinheiro, na palavra literária do dinheiro, tem 140 versículos na Bíblia. Para você ter ideia, irmão, fala mais de dinheiro na Bíblia do que sobre fé. Fala mais de dinheiro na Bíblia, irmão, do que qualquer ou talvez outra palavra que você possa imaginar aí. Aleluia. E eu quero que você entenda isso, porque aqui nós estamos lendo uma passagem que muitas vezes nós pregamos. E não é errado você pregar da maneira que nós pregamos. Como? Nós usamos para falar de talentos sobre dons. Nós usamos para falar de talentos sobre aptidões, pessoas que conhecem algo, que sabem fazer algo. Amém? E nós sempre olhamos para essa palavra, muitas vezes, como talentos, no sentido de, olha, Deus te deu um talento, você sabe cantar, você sabe tocar, você sabe pregar, você sabe evangelizar. Então, cada coisa que você faz para Deus é um talento. Amém? E isso é uma verdade? Claro, cara, leva isso aí, glória a Deus. Mas quando nós olhamos para o sentido da palavra, do que Jesus realmente estava dizendo aqui, ele não estava falando de dons. Ele não estava falando de talento de pessoas, ele estava falando literalmente de dinheiro. Amém? Jesus, nessa passagem, estava falando justamente de dinheiro. E ele usa essa passagem para falar com quem, irmão? Com os judeus, com aquelas pessoas. E quem conhece os judeus sabe que os caras gostam de dinheiro. E é um dos principais problemas, muitas vezes, no judaísmo, irmão, é essa questão. Porque muitos deles, irmãos, se corrompem por causa disso. Assim como também no nosso dia a dia, muitas dessas pessoas também se corrompem. E é interessante porque na Bíblia, Jesus ele só chama mais um de Senhor. E a palavra de Deus fala que Deus ele chama somente, não podereis servir a dois senhores. Ou você ama a Deus, ou você ama o dinheiro. Então, Jesus, ele compara o dinheiro também como um senhor. E realmente, se nós não tomarmos cuidado, o dinheiro se torna um senhor. E como eu falei, ele é um péssimo senhor, irmão. Mas ele é um excelente servo. E eu gostaria de partir dessa ideia, de falar sobre essa parábola, trazendo no sentido literal do que Jesus estava falando para nós, amém? E ele vai falando, começa essa parábola dizendo que o reino de Deus é semelhante a um homem que partiu para uma terra distante. Mas ele fala que ele partiu e deixou todos os seus bens. Aleluia. E aí a palavra de Deus fala, a um deu 5 talentos, a outro deu 2 talentos, e a outro deu 1 talento, conforme a sua capacidade. E eu gostaria de você trazer para o sentido da palavra. Jesus, ele está nos ensinando isso para falar, o reino de Deus é semelhante. Então nós não podemos ler essa passagem somente pensando nessa terra, nós precisamos ler para o lado espiritual, entendendo o que Jesus estava dizendo. E aqui ele estava falando justamente do que ele iria partir,
e ele também voltaria para ajustar a conta. E uma das coisas ele fala: eis que um homem, ele parte para uma terra distante. Ou seja, Jesus, ele veio, morreu na cruz por nós, trouxe libertação, pegou a chave do inferno, levou com ele, e agora ele está aqui? Não. Quem está aqui é o Espírito Santo. Amém? Mas Jesus, ele está onde, irmão? Fala comigo, Jesus está no céu. Deus está no céu. Mas existe alguém que está aqui? O Espírito Santo. Aleluia. E é por isso que a palavra de Deus fala que o Espírito Santo, ele é somente um intermediador entre Deus e nós. O que é um intermediador? Nós oramos hoje, nós podemos até chamar o Espírito Santo de Jesus, nós podemos chamar o Espírito Santo de Deus, e não tem problema nenhum, irmão, porque os três são um. Só que quando nós olhamos realmente para aquilo que está acontecendo, no sentido literal, irmão, Jesus veio como homem. Então Jesus, ele está no céu, de qual forma? Espiritual? A palavra de Deus fala que quando Elias, veio uma carruagem de fogo e levou Elias, ele partiu espiritualmente, o corpo dele ficou? Não, Elias foi como homem. Jesus está no céu como homem, com o corpo glorificado, claro, mas como homem. Então, o Espírito de Jesus, a alma de Jesus e o corpo de Jesus estão lá, totalmente. Então, ele não está aqui agora, mas ele deixou o Espírito Santo, e o qual ele vai nos guiar em toda a verdade. Aleluia. Então, quando nós olhamos para essa base, nós entendemos que Jesus está falando de quem? Dele mesmo. E ele está falando: eis que o Senhor, tratando como ele, depois de vencer, depois de pegar a chave, partiu para uma terra distante. Ou seja, Jesus está no céu. Ele está numa terra distante, mas ele deixou para nós o quê? Os seus bens. Amém? E agora, quando nós entendemos uma coisa, entenda uma coisa. Quando Jesus ele é tentado no deserto, a palavra de Deus fala que o diabo chega nele e fala o seguinte: se dobra diante de mim, porque tudo isso me foi dado, e eu posso dar para quem eu quiser. E Jesus olha para ele e fala: apartai-vos de mim, Satanás, porque a palavra de Deus fala que somente a ele servirá. Aleluia. Ali o diabo ele estava falando que os bens dessa terra e as coisas dessa terra eram dele. Amém? Se ele estava dizendo que aquilo era dele, e Jesus ele não retrucou, ele simplesmente falou: olha, eu vou me dobrar somente de Deus. É porque o diabo não estava mentindo. Aquilo realmente era dele. Só que eu gostaria que você entendesse: era dele. Por que era? Porque quando nós entendemos, se você não conhece, se você não entendeu o reino, eu fiquei aqui, quantos dias eu fiquei falando sobre reino? Eu fiquei um mês falando só sobre reino, irmão. Amém? Então eu preciso que você entenda e tenha essa profundidade para entender onde nós vamos chegar aqui. Quando Adão ele cai, ele entrega na mão do diabo o quê? A terra. A terra Deus deu para Adão. A palavra de Deus fala que a terra pertence ao homem. Então a terra foi criada para o homem. E Deus fala para Adão: cuide do jardim. Entenda uma ideia. Quando Deus ele cria o jardim, ele não chega para Adão e fala assim: Adão, faz o que você quiser somente aí, beleza, e o jardim é seu. Não. Ele dá uma ordem para o homem. Ele fala o seguinte: cuida do jardim. Amém? Quando ele fala para cuidar do jardim, ele está falando o seguinte: olha, o jardim é meu, eu que criei. Você é meu. Tudo que está aqui nesse jardim é meu, mas eu te dou para que você cuide. Não é seu, mas eu te dou para você cuidar. Quando você pega algo de alguém, ou você é patrão, ou você é um funcionário de uma empresa, o que você está fazendo? Você está cuidando de algo para aquele que é dono. Você não é o dono, mas você tem uma certa liberdade para fazer o que você quiser naquele ramo que você está fazendo, sim ou não? Então a mesma coisa Deus fez com Adão. Adão, a terra é minha, tudo que eu criei aqui eu formei, ok? Então cuide. E aqui nós vemos uma coisa: quando Adão ele cai, ele entrega na mão do diabo a função que era dele de cuidar. Ele faz o quê? Transmite. E o diabo passa a ser aquele que tinha autoridade sobre a terra. Amém?
Tá conseguindo entender? Só que a palavra do Senhor diz que quando Jesus ele morre, irmão, a palavra de Deus fala que ele desce e ele vence a serpente. Gálatas capítulo 2 fala que ele despojou todo o principado e toda a potestade, e sobre eles triunfou na cruz. Então ali ele pegou a autoridade que era do diabo, o poder que o diabo tinha antes de Jesus morrer na cruz, ele pegou para ele. Ou seja, aquilo que era do diabo passou a ser de Deus, novamente. Amém? Vamos entender, irmão, só para mim conseguir entrar nisso aqui, senão eu não vou conseguir entrar. Se eu não der essa introdução, eu não entro. Fala aqui, Senhor, em nome de Jesus. Só que aí a palavra de Deus aqui está dizendo que Jesus, ele fala que ele vai partir para uma terra distante, mas ele deixou aqui com os seus servos. Quem que é servo de Jesus? Quem aceitou Jesus como Senhor? Eu, aleluia, você, em nome de Jesus. Então ele deixou todos os seus bens aqui. Os seus bens, para quem que ele deixou os bens? Fala, para mim, para nós. Ele deixou os bens para nós. E o que que é os bens? Tudo o que existe na terra. Tudo. A palavra do Senhor diz lá em Gênesis, cara, dominai, sujeitai a terra, cuide, tudo é seu. Amém? Eu não posso dominar sobre pessoas, porque eu não tenho poder e autoridade sobre pessoas, mas sobre qualquer outra coisa que não seja pessoas, eu tenho. É por isso que Jesus, ele repreende o mar, ele repreende a chuva, porque ele ordena, porque havia poder, e ele sabia a autoridade que ele tinha, ele sabia o poder que ele tinha, então ele ordenou e as coisas aconteceram. Aleluia! E por que nós não tomamos posse dessas coisas? Porque a palavra de Deus fala que em todo tempo que o herdeiro é menino, nada o diferencia do escravo, ainda que ele seja senhor de tudo. Se eu tenho autoridade, mas eu não sei que tenho, eu não faço nada. Se eu tenho autoridade, mas eu não sei como agir, eu não faço nada. Então você pode ter toda a autoridade do mundo para vencer qualquer coisa, se você não faz, se você não age, se você não conhece, de nada adianta o que você tem. Eu costumo dar um exemplo que eu vi, achei muito legal. Imagina você, fala uma pessoa bem rica aí, fala uma marca bem da hora aí que você acha, cara. Nike. Vamos supor que o cara chega, o dono da Nike chega em você e fala assim, ó, ô Miriam, eu te dou toda a minha empresa, eu te dou toda a minha fábrica e tudo aquilo que existe nela, tem maquinário, tem tudo aqui, ok? Eu te dou. E você faz o que você quiser com ela, beleza? E ele te deu na sua mão, você tem lá, você tem todas as máquinas para fabricar, você tem toda a matéria-prima, você tem tudo que você precisa fabricar. Só que aí você não sabe fabricar. Você não sabe como fazer. E detalhe, você não pode chamar ninguém para fazer por você. Você que tem que fazer. Eu pergunto para você, você vai conseguir ter o mesmo resultado que o cara da Nike tem? Por que não? Porque não interessa se você tem todo o recurso, se você tem toda a matéria-prima, você tem todo o maquinário, se você não sabe, não adianta nada. Então você pode ter uma mina de ouro na tua mão, você pode ter tudo na tua mão. Se você não sabe, se você não tem o conhecimento, de nada adianta. Então é daqui que eu quero partir com vocês. Quando Jesus ele entra na palavra de Deus aqui, ele está falando, o reino de Deus é semelhante a um homem que partiu para uma terra distante, ou seja, ele partiu para uma terra distante, ele está aguardando o dia da volta dele. Só que ele deixou os bens, ou seja, ele deixou tudo que é nosso, tudo que está aqui na terra, ele deixou para nós. Só que aí isso me chama atenção, porque ele fala assim, ó, a um deu 5 talentos, a outro deu 2 talentos, e a outro deu 1 talento. Amém? Até aqui, beleza. Só que aí ele fala assim, conforme a sua capacidade. Amém? Olha que interessante. Aquele que recebeu 5, só recebeu 5 porque era capaz de ter 5. Aquele que recebeu 2, só recebeu 2 porque era capaz de ter 2. E aquele que recebeu 1, só recebeu 1 porque a única capacidade que tinha era de ter 1. Então entenda uma coisa,
Deus, ele não dá para quem ele quer do jeito que ele quer. Ele dá para quem é capacitado para ter. Entenda isso, irmãos. Aleluia. Essa é uma base que transforma a nossa vida. Por quê? Porque Deus, ele dá tudo para mim. Mas a capacidade para mim ter não depende de Deus, depende de mim. Quanto mais eu adquiro conhecimento sobre algo, quanto mais eu exercito o meu conhecimento, quanto mais eu luto para ter algo e para viver algo, mais eu recebo, porque a minha capacidade aumenta. Não é que Deus mudou, eu mudei. Não é que Deus, ele achou legal o que eu estou fazendo, é porque eu adquiri mais capacidade de ter. Deus não pode dar algo para você que você não é capacitado para ter, irmão. Deus não pode derramar coisas sobre você, se Ele sabe que aquilo que Ele derramar sobre você vai te matar, vai te perder. Então Ele permite que você não tenha. Aleluia! Só que me chama atenção isso, irmão, porque eu bati sobre isso, eu estou falando sobre isso há alguns dias já nos cultos. Eu estava falando sobre aquilo lá, batei e a porta se abre, pede e recebereis. Então se nós não temos, é porque nós não pedimos, se nós não recebemos, é porque nós não batemos. Porque Deus, ele me dá conforme a minha capacidade. Deus, ele te dá conforme a sua capacidade. E aí isso é interessante, amém? Aí ele fala, o que recebera 5 talentos, negociou e ganhou mais 5. Ao que recebera 2 talentos, negociou e recebeu mais 2. Mas aquele que recebeu 1 talento, presta atenção no que eu quero que você entenda aqui. O que recebera 1 talento, cavou na... Fala comigo, cavou na terra. E escondeu o dinheiro do seu Senhor. Amém? Aquele, está no versículo 18, se você quiser ter base aí do que eu estou dizendo. Aquele que recebeu 1 talento, ele cavou na terra. O que é a terra? O que representa a terra? Nós podemos trazer para o lado espiritual, irmão. A terra representa a nossa vida aqui, ou representa aquilo que vivemos aqui. Amém? E aqui ele está dizendo que aquele homem, literalmente, entenda uma coisa, aqui está falando de dinheiro, tá? Antes de eu levar para isso aqui, eu quero que você entenda uma coisa. Na época de Cristo, as moedas romanas eram o denário e o talento. O talento era uma moeda menor, tipo como se fosse, sei lá, centavos. Amém? Só que o salário de um trabalhador na época era equivalente, se eu não me engano, a 1 talento, ou a hora, se eu não me engano, era um denário, se eu não me engano. Amém? Agora, um talento valia a 15 anos de trabalho de um trabalhador comum na época. Um simples talento valia por 15 anos de trabalho de um homem. Amém? O talento hoje, se nós fôssemos converter para a moeda de hoje, está equivalente aí a 60 mil reais. Um talento. Então era equivalente para a época, a diferença, só para vocês entenderem. Quando fala de talento aqui, cara, para nós que não sabemos isso, beleza. Mas para ele, Jesus estava falando de muito dinheiro. E ele estava dizendo o seguinte, para um ele deu 5 talentos, ou seja, cara, ele deu 100 anos de dinheiro para alguém. Condição de viver praticamente 100 anos. Ao outro, ele deu a condição de viver uma vida muito boa. Que pelo menos 30 anos de trabalho ali, livre, ele deu. Mas aquele outro que recebeu 1 talento, embora seja somente 1 talento, valia por 15 anos de trabalho. Meu irmão, é muito dinheiro. Imagina você ganhar um dinheiro que você não precisa trabalhar por 15 anos. Porque a quantia que você ganha por mês, irmão, equivale a você vive 15 anos com isso. Então é muito dinheiro. Mas ele fala uma coisa. O dinheiro não era, eu quero que você entenda uma coisa. A base dessa ideia aqui o dinheiro não é nosso. O dinheiro que você ganha não é seu. O dinheiro que aqueles homens receberam, embora fosse muito, não era deles. Então, pelo dinheiro não ser meu, eu não tenho direito de fazer o que eu quiser com ele. E isso é uma base, eu quero que você entenda uma coisa.
Eu quero que você comece a estudar a partir de hoje sobre mordomia. O que é uma mordomia? O que é um mordomo? Quem já viu o Alfred do Batman? Quem já assistiu? Se você não assistiu, cara, tem uma série muito legal, Gotham, eu gosto muito. E ali o Alfred é baseado de uma maneira bem legal, porque na série Gotham, por exemplo, o Alfred, ele sempre vai ser o mordomo do Batman. Só que na Gotham ele tá pequenininho, então fala da história do Batman quando ele é criança. E o Batman, por mais que ele tem tudo, ele é o Bruce Wayne, cara, ele tem tudo. Mas ele não pode fazer nada se o Alfred não estiver auxiliando. Então o Alfred é o seu tutor, é o cara que toma conta dele. Amém? Então o que é um mordomo? O mordomo, cara, ele não é dono de nada. Ele não tem direito a nada. Mas ao mesmo tempo ele tem autoridade sobre tudo. Ele pode fazer o que ele quiser, embora não é dele. E é isso que eu acho muito legal, porque o mordomo, o Alfred, representa um bom mordomo. Um cara que entendeu o seu lugar. Ele não quer ocupar o lugar de patrão, mas ele cuida como se fosse dele as coisas. O que nós precisamos entender? Nós precisamos entender que na nossa vida espiritual, precisamos compreender o sentido de mordomia. Por que mordomia? Porque tudo que eu tenho não é meu. O dinheiro que eu tenho, Deus me dá para um propósito. O que você ganha, Deus te dá para um propósito. E nós precisamos aprender a viver de propósito, porque você tem duas escolhas todos os dias. Ou você vive pelo propósito, ou você vive pela necessidade. E é muito difícil para você chegar em alguém que não tem uma mente talvez treinada, ou que talvez nunca parou para pensar nisso que nós estamos tratando, e falar para ele: ei, cara, você precisa viver de propósito. Por quê? Porque a necessidade está batendo toda hora na nossa porta. A necessidade do quê? De você ter uma vida melhor, de você comer, de você ter um carro melhor, de você querer viver algo bom, de você ter sonhos. A necessidade, ela sempre vai bater na tua porta com força. Mas o propósito está alinhado com aquilo que Deus quer de você. O propósito está alinhado com aquilo por que Deus te deu aquilo. E nós precisamos muito aprender a entender o que Deus ele quer de mim e o que Deus não quer. Aleluia. Porque se você realmente estiver no caminho do que Deus tem para você e fazer o que Deus tem para você, Ele não tem problema em te dar. Deus ele não tem problema em te dar coisas, irmão. Desde que você esteja capacitado para ter. E aí entra uma questão. Para que Deus vai me dar algo? Para que Deus vai me dar semente? Vamos trazer para o lado de semente. Para que Deus vai me dar semente? Se o que eu estou querendo é só comer. Para que Deus vai me dar semente, se tudo que eu penso é comer? Então a palavra de Deus fala que Ele dá pão para o que come e semente para aquele que semeia. Então se Deus olha para você e você é uma pessoa que só quer saber de comer, ou seja, só vive pela necessidade, por que Deus vai te dar semente? Não faz sentido. Não faz sentido você chegar em alguém, talvez alguém que você conhece, e você falar: cara, eu vou te dar semente para você multiplicar. Não adianta. Se a pessoa só quer comer, Deus não dá. Então Deus vai fazer o quê? O que você precisa? É pão, então toma pão. E aí nós vemos a maioria das pessoas vivendo somente com pão. O que é o pão? É o pão de cada dia. Olha que legal. O Pai Nosso fala o seguinte: e o pão nosso de cada dia nos dá hoje. O pão representa o pão de cada dia. Ou seja, você precisa do que para sobreviver hoje? Ah, eu preciso de, sei lá, 1 quilo de arroz e tal. Já vivo hoje. Legal, é o que você vai ter. Porque Deus ele vai te dar isso. E como que a maioria das pessoas vivem? Vivem sempre da mesma forma. Trabalhando hoje para comer amanhã. Não poupam. Não têm condição de multiplicar o que ganham. Muitas vezes não prosperam no seu caminho. Por que não prosperam? Porque Deus, ou na verdade eles não têm capacidade muitas vezes para isso. E a questão é, por que não tem capacidade? Porque nasceu numa favela? Por que não tem capacidade? Porque não tem condição de estudar? Não, cara. Porque eu conheço muita gente, tem muitos exemplos, irmão, até na internet, de pessoas que eram moradores de rua, que não têm estudo, não têm nada, e hoje são milionários. Então não é o lugar onde você está que define, mas é o que está por dentro, aquilo que tem o desejo de ser algo mais. O problema, irmão, é que a maioria das pessoas fazem o quê? Se acomodam.
moda. E é interessante a questão de acomodar, porque se você pegar uma massa de pão, bater ela, deixar ela bem molinha, e você colocar numa forma quadrada, como que vai ficar o pão? Quadrado. Se colocar ela numa forma redonda, como vai ficar? Então, quando fala de conformar, está falando o seguinte: eu nasci numa favela, eu não tenho estudo, eu não tenho pai, eu não tenho mãe, eu não tenho condição, então eu me conformo, me moldo ao padrão que está ao meu redor. É muito difícil sair dessa situação? Sim, eu não falo que é uma coisa fácil. Mas por que tem muita gente do meio da favela? Por que tem muita gente que realmente venceu, mesmo tendo padrões, irmão, em volta, que não correspondiam? Qual que é a diferença de um com o outro? A diferença é que tem pessoas que se acomodaram com aquilo que estavam vivendo, e outras pessoas que não se conformaram com aquilo. E a coisa mais louca na vida de alguém é alguém que não se conforma, irmão. Por isso que a palavra de Deus fala: não vos conformeis com esse mundo. Porque a conformidade é o que nos mata. O problema da maioria das pessoas é se conformar. E é interessante porque a questão de se conformar tem vários padrões. Não é só do pobre que não tem nada, mas é também daquela pessoa que talvez já tem. Ela se conforma com o que tem. E ela não faz nada mais para evoluir. Tipo assim, tá bom. E eu quero dizer algo para você, irmão. Nós corremos um grande risco de parar e realmente falar: não, tá bom. Mas quando nós entendemos que Deus tem algo mais para nós, irmão, não tem como eu falar que tá bom. Embora eu tenha que saber como trabalhar, saber como fazer, mas eu não posso me conformar, eu não posso parar. Aleluia. Então aqui nós vemos, irmão, meu Deus, eu tô trazendo sobre a terra, né? Que eu estava falando. Então quando fala de que ele cavou na terra, ele estava falando de cavar na terra, irmão, porque ele estava olhando para a situação que ele estava vivendo. E ele falou: cara, eu não tenho condição de multiplicar. Eu não tenho condição. Aquele que recebeu 5, olha o argumento das pessoas. Aquele que recebeu 5, se ele perder 1, ele ainda continua com 4. Aquele que recebeu 2, se ele perder 1, ele ainda continua com mais 1. E eu, que só tenho 1, e se eu perder? Estou ferrado. E é interessante porque, ó, vamos mais à frente, ele fala assim, ó. Olha que, peraí, antes da gente conseguir, diz assim, ó, no versículo 17: do mesmo modo que recebera 2, ganhou também outros 2. E o que porém recebera 1, foi e cavou na terra e escondeu o dinheiro do seu senhor. Muito tempo depois, veio o senhor daquele servo e ajustar conta com eles. Então o que recebera 5 talentos, aí nós vemos que ele multiplicou e pegou mais 5. O que recebeu 2, multiplicou e ganhou mais 2. E aí a palavra para os dois é a mesma: bem-estar, servo bom e fiel. No pouco você foi fiel, no muito eu vou te colocar. Aleluia. No muito eu vou te colocar. Aí ele fala assim, ó, versículo 23, versículo 24: chegando porém o que recebera 1 talento, disse, olha o argumento: Senhor, eu sabias que tu és um homem duro, que colhes aonde não plantastes e ajuntas aonde não espalhastes. Presta atenção aqui, presta atenção aqui. Ele estava falando para aquele senhor, e ele fala: eu conheço você. E eu sei que você é um homem que planta e colhe aonde não plantou, e recolhe aonde você não espalhou. Em outras palavras, ele está dizendo assim, ó: eu sei que o Senhor é um Deus de milagres. Eu sei que o Senhor é um Deus que pode mudar a minha história. Eu sei que o Senhor é um Deus que pode multiplicar a minha vida de lugares que eu nem imagino. Eu sei que o Senhor pode me dar bênçãos de lugares que eu nunca nem imaginei ter. Eu sei que o Senhor pode fazer isso. E aquele homem, ele tinha certeza do que ele estava falando, porque ele sabia quem era Deus. Amém? Ele sabia. Jesus, ele estava trazendo uma clareza para nós e entender o seguinte: muitas vezes nós sabemos o Deus que cremos. Nós sabemos que Deus é o dono do ouro e da prata. Nós sabemos que o Deus é um Deus de milagres. Nós sabemos que Deus pode fazer o impossível na nossa vida. Amém? Mas mesmo sabendo de tudo isso, o que nós fazemos? Nada. E é isso que Jesus estava dizendo através dessa palavra. Ele chega naquele homem e fala: eu sei que você é um homem duro.
Mas ele fala uma coisa, por que aquele homem não faz? E é isso que eu quero chamar a atenção, versículo 25. E aí ele fala, e com medo, escondi na terra o teu talento. Aqui estão o que é teu. Repita isso comigo, com medo. Com medo. Amém? Aquele homem, ele sabia quem era Deus. Aquele homem, ele sabia que Deus poderia fazer o impossível acontecer, que Deus poderia multiplicar, mas ele não olhou para Deus, ele olhou para a sua necessidade. Aleluia. Ele não olhou para um Deus que poderia multiplicar de lugares sobrenaturais, não. Ele olhou somente para a sua necessidade. Ele olhou para o seguinte, eu tenho um talento, Deus me deu um talento. E é isso, eu não posso ter mais. Sabe o que eu acho interessante nessa parábola? Sabe o que eu acho interessante nisso? É a realidade da maioria das pessoas. Qual que é a realidade da maioria das pessoas? Deus me deu isso. Se Deus quer, então assim seja. Se Deus quiser. Você já viu pessoas assim? Tem gente que faz o seguinte, eu nasci para ser pobre. Ah, não, sabe? Se Deus quisesse me dar dinheiro, cara, eu já ouvi muito isso. Se Deus quisesse me dar dinheiro, Ele me dava. Quem já ouviu isso? Ah, eu não nasci para ser rico. Ah, eu não nasci para ter prosperidade. Eu nasci para isso. Deus quis assim. E, cara, parece tão lindo isso. Não parece até romântico? Parece romântico. Você olha e você fala, meu Deus, como Deus quer. Irmão, eu quero dizer algo para você. A sua prosperidade demonstra o amor de Deus pela tua vida e mostra a grandeza do teu Deus para quem está perto de você. E quando eu falo de prosperidade, por favor, irmão, eu não estou falando de pessoas que têm dinheiro. Eu estou falando da prosperidade de Deus todos os dias, cara, suprir as suas necessidades. E além de suprir a necessidade, dá condição de você ter mais. Cara, isso exalta Deus, isso mostra o seguinte, Deus é na sua vida. O problema é que por que a maioria das pessoas parou de falar de dinheiro? Por que nós muitas vezes não tratamos de dinheiro? É por isso que é importante essa aula. Por isso que é importante isso que nós estamos fazendo. Por que a maioria das pessoas pararam de falar de dinheiro? Por causa dos exemplos que nós temos no mundo. Porque os exemplos que nós temos hoje é que pessoas que têm dinheiro não são de Deus. Pessoas que têm dinheiro não são honestas. Homens de Deus, pastores que são ricos, eles não são honestos. E na verdade eu posso dizer algo para você, irmão, muitas vezes não são mesmo. E eu não estou tirando a realidade disso, porque tem muito cara Zé Ruela, irmão. Tem muito pastor aí que brinca com a palavra de Deus e que enriquece às custas da igreja. E é verdade. E eu não vou tirar isso, irmão. Eu não defendo essa classe. Na verdade eu tenho nojo, irmão, de pessoas que querem enriquecer com a igreja. Então eu não defendo isso. Mas agora você deixar de querer ser próspero, você deixar de querer viver o melhor nessa terra, porque pessoas que têm não valorizam ou estão brincando com a palavra, isso é loucura. Porque você ser próspero é um direito seu, irmão, como filho de Deus. Você prosperar é um direito seu, Deus te deu essa graça. Aleluia. Mas por favor, não percam o teu coração. O que aconteceu com esses pastores corruptos é que eles perderam o teu coração. Ou na verdade, eu posso falar uma coisa para você, eu conheço muitos que na verdade nunca foram de Deus, irmão. Sempre usou da igreja como negócio. Se você chegar perto dele e falar de Jesus, ninguém ama Jesus, cara. Ninguém nem quer nem saber, porque eles aprenderam a servir, aprenderam a fazer um culto bonito. E o pior, muita gente na igreja é corrompida por eles, irmão. E são sugadas até a lã. A palavra de Deus fala que são pastores que querem comer a carne, que querem comer a lã, que querem comer tudo, irmão, da ovelha. E eu quero que você entenda uma coisa. Não é porque tem exemplos ruins que você tem que parar de acreditar naquilo que é bom, irmão. Eu muitas vezes, eu estou mudando um pouco sobre isso. Nós fizemos uma reunião no domingo, falando sobre dar mais oportunidade, falando sobre deixar mais o culto mais à vontade, deixar mais fluir, irmão. Eu vi muita coisa errada, até nessas oportunidades, muita gente que pegava o microfone e fazia de qualquer maneira. E eu confesso que por um tempo eu me travei. E eu falei, não, eu só vou colocar quem eu acredito, quem eu confio, quem isso, aquilo, outro. Amém? Só que aí o que acontece? Você impede a igreja de crescer.
você impede a igreja de crescer porque tem aquela pessoa que você não conhece, mas que pode fazer. E se você não der a oportunidade para ela, as coisas não vão. Então, qual que é a conversa que nós tivemos? Vamos liberar a oportunidade, aleluia, mas vamos começar devagar. E por que isso acontece? Porque muitas vezes nós olhamos o que é errado e nós generalizamos. E caímos no mesmo medo. No medo do quê? De fazer igual. Amém? E é interessante porque tudo baseia do medo. Aquele homem chegou em Jesus, em outras palavras, e falou o que para ele? Eu escondi, porque eu tive medo. Ou seja, o medo impediu a pessoa de fluir. E o que acontece na nossa vida, na maioria das vezes? Nós cremos em Deus. Nós sabemos que Deus é poderoso, nós sabemos que Deus pode fazer, mas muitas vezes nós não fazemos porque temos medo. Você olha para aquele dinheiro que talvez está na sua mão, que você demorou para ganhar, e aí você não tem coragem de fazer algo com ele, você não tem coragem de investir ele. Então nós entramos na maioria das pessoas que são os conservadores. Estão sempre guardando, sempre guardando, sempre guardando, e nunca conseguem investir. Mas eles não entendem que quanto mais eles investirem, mais eles vão ganhar. Só que o investimento exige coragem. Por quê, irmão? Porque toda vez que eu invisto, eu também tenho o risco de perder. Só que existe uma segurança que não é dessa terra. Existe uma segurança de que aqueles que servem a Deus de verdade, irmão, você pode investir com segurança, que Deus é na sua vida, cara, você vai multiplicar. E ainda que você perder, aquilo vai servir como um ensinamento para você e você vai conseguir muito mais. Não é à toa que a maioria dos grandes homens da Bíblia e também os homens de hoje, que são muito ricos, pessoas que têm condição, quebraram, irmão. Quebraram e quebraram várias vezes. Tem um cara que chama Kaiser. Quem já ouviu falar nele? Ele tem o nome Sherston Kaiser, o nome dele. E ele é um cara que ele tem várias empresas hoje, é um multimilionário. E ele é um cara de Deus, cara. Se você pegar o testemunho dele, você vê, é muito legal. Porque ele quebrou, irmão, várias e várias vezes. Ele já chegou a ganhar mais de R$1 milhão em lugares e tá bem. Mas por não ter cabeça, gastou tudo, torrou tudo, ficou devendo. Mas hoje ele é milionário, irmão. E ele ensina pessoas também a ganhar dinheiro. Por quê? Ele mostrou o seguinte, cara, Deus é na minha vida e Deus tem isso para nós. E a gente às vezes não sabe. Eu quebrei a cara várias vezes, mas eu sei que não precisa quebrar a cara. Amém? E ele começa a ensinar, cara. E uma das coisas que eu vejo é que todos os grandes homens de Deus quebraram a cara muitas vezes. Porque o quebrar a cara, você dar errado em alguma coisa, é importante porque te ensina. Se você tem medo, irmão, você tem uma segurança. O medo muitas vezes nos impede de quebrar a cara. Amém? Tem gente que nunca faliu. Tem gente que nunca quebrou em nada. Tem gente que nunca errou em nada. Nunca ficou devendo, nunca nada. É tudo seguro ali, é tudo bonitinho. Mas por trás disso, existe uma palavra que se chama medo. Não quebra, não é porque não arriscou. É porque não arrisca porque tem medo. E o medo não provém de Deus. A palavra de Deus fala que no amor não há medo. Antes, o amor perfeito lança fora o medo. Então, aprenda a arriscar mais. É difícil, cara. Eu sou muito seguro. Quem me conhece sabe, eu sou muito seguro. E eu sou um cara, isso é até do meu perfil, eu preciso trazer sobre os perfis, eu já falei várias vezes sobre isso. E eu tenho o meu perfil, é estabilidade, cara. E eu sou muito estabilidade, irmão. Eu sou um cara que é o seguinte, eu vou chegar lá. Eu vou ter o que eu quero, mas eu vou tendo. Vou indo no caminho, um passo de cada vez. Daqui a pouco você vai, tive aqui, ganhei aqui. E eu vou indo. Não paro, eu vou. Eu creio nisso. Amém? E às vezes eu fico olhando e falo, cara, às vezes eu não quebro muita cara, mas mesmo sendo tranquilo, eu já quebrei demais. E a gente precisa aprender com os nossos erros. Amém? Que hora que é aí? Aleluia, já vou encerrar. E uma das coisas que nós aprendemos nessa parábola aqui, ele fala, e com medo escondi na terra o meu talento. Aqui tem o que é teu. Olha que interessante. Ele ganhou 1 talento. Amém? E quando ele chegou, o Senhor chegou para pedir conta, quantos talentos ele tinha? 1. Ou seja, ele perdeu? Não.
Cara, mas é interessante, porque ele ganhou o talento, mas ele não perdeu o talento, e ele devolve o mesmo talento para Deus. E olha a resposta que o Senhor dá para ele. Respondeu-lhe, porém, o seu senhor: servo mau e negligente, sabias que colho onde não plantei e ajunto onde não espalhei? Devias então ter confiado o meu dinheiro aos banqueiros, e quando eu viesse, receberia com juros o que é meu. Tira-lhe o talento e dai ao que tem 10, pois a qualquer que tiver será dado, e terá em abundância. Ao que não tiver, até o que lhe tem, lhe será tirado. Aleluia. É interessante isso, porque o problema não foi ele devolver o mesmo talento. O problema é que a palavra de Deus fala que depois de muitos dias, o Senhor veio de volta. E a questão é, cara, aquele homem enterrou na areia, enterrou na terra o teu talento, ou seja, aquele talento que valia, sei lá, 15 mil ou 15 anos de salário, com a inflação, irmão, com o tempo que passou, talvez ao invés de ganhar, ele perdeu. Porque o mesmo real que antes valia, sei lá, R$1, valia $2. Hoje, R$1 está valendo $5, irmão. R$1 não, perdão, $1 está valendo R$5. Amém? Então, ou seja, o mesmo R$1, se a pessoa que ganhou R$1 e guardou, lá na época de 1994, lá quando foi fundado o real, a pessoa que guardou aquele R$1, hoje, está valendo nada. Que nem o cruzeiro. Por que está valendo nada? Porque aquela moeda, por mais que ela ficou ali, e ela continua sendo R$1, ela não mudou. Ela desvalorizou por causa da inflação. O tempo muda, as coisas mudam, as coisas ao nosso redor mudam. E uma das coisas que eu quero que você entenda, irmão, eu ouvi isso de alguém, eu não lembro aonde, mas eu achei muito legal. Porque se nós pararmos para pensar, a palavra de Deus fala que o diabo ele veio para roubar, matar e destruir. E nós não somos destruídos porque Deus nos sustenta. Ok? Só que aí nós vemos o mesmo cara chamado Elias. E Elias, a palavra de Deus fala que ele desejou morrer. E Deus enviou uma carruagem de fogo para ele e levou ele embora. Ok? Agora me chama a atenção uma coisa. Por que você acha que você ainda está vivo? Existe vida em nós e nós só estamos vivos por causa de um propósito. Porque se nós cumprirmos o nosso propósito, Elias cumpriu o propósito dele. O que aconteceu? Ei, Elias, não tem motivo para você continuar. Vem comigo, vem embora. Enoque andou com Deus, Deus transladou ele. Ou seja, ele cumpriu o propósito, ele foi um profeta fantástico, e ainda levantou Eliseu no teu lugar, e pronto, você fez o que você tinha que fazer, Deus carregou ele. Ou seja, se eu ainda estou na terra, é porque existe algo que eu preciso fazer. E eu quero que você mude a sua ideia muito em cima disso, pensa muito nisso que eu vou dizer para você. Se você está na terra, é porque existe um propósito na tua vida. A questão é, qual é o seu propósito? E quando eu falo de propósito, existem propósitos em todas as áreas que nós estamos tratando. Existe propósito na área espiritual, na área emocional, existe propósito em todas as áreas. Agora, trazendo para a área financeira, o seu dinheiro tem um propósito. E é muito louco você entender isso. Deus, ele não te dá nada que não tem um propósito. E é louco a gente ver Deus trabalhando, irmão, porque quando você alinha o teu propósito com Deus, Deus ele faz coisas sobrenaturais. Deus faz coisas sobrenaturais. Eu cheguei no Senhor, eu pago um consórcio de carro, e a minha esposa está grávida, você sabe, a Bruna. E eu falei para Deus, cara, esse dia ela indo de moto, eu tenho meu carro, ela tem uma moto, e ela indo de moto trabalhar às vezes, lá no aeroporto, cara, aqui de Viracopos, de moto, à noite, com a barrigona. Eu falei, cara, não dá. Não dá. E eu falei o seguinte, cara, eu vou vender meu consórcio, vou tentar dar um jeito, pegar a carta, fazer alguma coisa, ou pedir dinheiro emprestado para mim comprar um carro, comprar alguma coisa para mim me virar, para ela. E aí eu falei, cara, olhando para mim, eu falei, não tem condição agora, eu tô pagando consórcio, amém, sabe quem paga consórcio toda parcela, mas não saiu ainda. Eu falei, meu Deus, para mim ter um carro agora não dá. E eu pedi para Deus, eu falei, Senhor, existe um propósito no meu coração. Eu preciso de um carro.
E eu lembro que a minha oração foi essa: eu preciso de um carro, não é nem para mim tanto faz, eu me viro. Eu saio de manhã e volto à noite, irmão, com o carro. Então para mim, cara, para deixar ele na garagem lá parado, eu não quero. Eu falei para Deus, falei: Senhor, eu preciso de um carro para Bruno. E eu peço ao Senhor me dar a condição de poder ter, se for pelo consórcio, se for o que for, Deus, me dá essa condição, em nome de Jesus. E aí, cara, beleza, falei com Deus, eu falei, pensando no consórcio, falou, vou pegar dinheiro emprestado, vou dar uma lança, vou fazer alguma coisa, vou comprar um carro, pensei em um monte de coisa. Mês passado, Deus me deu condição, cara, e eu trabalhei o mês passado, de uma maneira tão louca, porque, como eu falei para vocês, praticamente todos os orçamentos que eu dei, eu fechei praticamente todos. E um mês de trabalho, eu consegui dinheiro para comprar um carro. E um carrinho bom, carro com ar-condicionado, que eu falei, eu quero com vidro elétrico, ar-condicionado, direção hidráulica, eu quero um carro completo. Não precisa ser zero, mas tem que seja completo. E o Senhor me deu a condição de ter um carro, o Senhor colocou a pessoa no meu caminho para oferecer esse carro também na hora que eu precisei. E aí eu tô até com o carro aqui agora, entreguei, minha esposa hoje tá trabalhando com o carro. E eu quero que você entenda uma coisa. Deus, ele não te dá as coisas simplesmente para você ter. Deus, ele te dá as coisas por causa de um propósito. E eu tenho certeza que os meus filhos são um propósito de Deus. Eu tenho certeza que o meu casamento é um propósito de Deus. Eu tenho certeza que a minha vida tem propósito de Deus. Eu tenho certeza disso. E tudo que vai favorecer a tua vida nessa terra, para que você viva melhor, irmão. Se você tem um coração em Deus, cara, Deus não tem problema em te dar, Ele vai te dar. Só que nós precisamos aprender a tirar o medo do nosso coração e aprender a confiar no Senhor. Porque mesmo depois que eu recebi o dinheiro na mão, eu falo de mim, eu com dinheiro na conta, com as minhas contas tudo paga, com dinheiro na conta sobrando, e eu ainda falei, meu Deus, eu vou dar dinheiro, eu vou perder todo esse dinheiro aqui, eu vou pegar o carro, e se acontecer de bater, e se acontecer de não sei o que, e se acontecer de não sei o cara, e aí o que você tem que fazer? Cala a boca. Medo, cala a boca. E se bater? Cara, se bater não resolve, eu pago, arrumo, faço alguma coisa, não interessa, Deus vai me dar condição. Amém? Então eu quero que você entenda uma coisa. Nós precisamos aprender a confiar, não naquilo que temos ou que vemos, nós precisamos aprender a confiar em Deus. E a minha confiança está em Deus, cara. Porque para mim, eu sou muito seguro, como eu falei, a minha vontade é de guardar. A minha vontade é de poupar e falar, não, vou segurar até o último, vou segurar isso aqui. Amém? E o Senhor fala às vezes, dá. E sabe o que é louco, irmão? Fala para mim hoje, de verdade. Eu plantei, eu tirei da conta e falei para Bruno, meu Deus, Bruno, acho que eu vou precisar de um dinheiro seu emprestado para pagar a conta desse mês. Porque eu olhei no cartão e falei, nossa, cara, o cartão veio uma bolada, irmão. Uma bolada de dinheiro para pagar. E eu olhei e eu falei, cara, eu não vou ter. Fechei 2 trabalhos essa semana que cobriu todo o meu cartão. E aí a gente olha e você fala, cara, como que apareceu esse trabalho, irmão? Eu vou para São Paulo amanhã, na sexta-feira. Sexta-feira eu vou para São Paulo fazer um serviço lá. Esse serviço apareceu na minha vida, irmão, de um cara que já fazia um tempo que eu não conhecia, que eu não falava com ele. E ele ligou para mim e falou, você ainda trabalha com ar-condicionado? Você ainda trabalha com essas coisas? Eu falei, trabalho. Cara, eu tô fazendo uma faculdade em São Paulo, a gente precisa passar uns ar lá. E vai ter mais coisa para fazer, só que eu preciso com urgência de 2. Que você passe esses 2 aí, você consegue ir. Aí ele falou, não, ainda falei pra ele, né, como a gente é. Falou, vou mandar um orçamento e tal. Ele falou, não, cara, só vai. Não precisa nem mandar o orçamento. Fala quanto que vai ficar e vai. Pega, já marca. Sexta-feira dá pra ir dar. Vai. E o cara falou pra mim, vai. Ele não pediu. Cara, isso é coisa de Deus, mano. Ele não perguntou pra mim quanto que vai custar. Ele falou, só vai. Eu sei que você, em outras palavras, eu sei que você vai ser justo. Eu sei que você não vai enfiar a faca. Aleluia, irmão. Cara, isso é a coisa mais fantástica que Deus tem para nós. Isso é o que Deus tem para nós, irmão. Então eu quero que você entenda. A sua vida financeira, cara, eu falei muito aqui hoje. A sua vida financeira tem um propósito. Então aprenda. Como que eu mudo a minha vida financeira? Conhecimento. Deus vai te dar conforme a sua capacidade. Eu acho legal, a Miriam tem um exemplo bem legal. Você começou a faculdade com quantos anos? Casada, já com 2 filhos, sem dinheiro para pagar a faculdade, sem nada, e começou.
Amém. Aleluia. Aleluia. Amém. Aleluia. Aleluia. Cara, o que mudou isso? O que fez você ganhar o que você ganha? Capacidade. Então a capacidade é o que muda. Então eu vejo, eu tava falando com a Bruna também esses dias, o dia que eu peguei, eu falei, nossa, amor, olha, se for colocar por dia, cara, o que eu ganhei por dia esse mês, meu Deus, irmão, eu ganhei tipo R$1.000, assim, a questão de R$800 por dia, mês passado. Aí você olha e fala, caramba, velho, quando que eu imaginei que eu trabalhava o mês inteiro para ganhar R$1.200? E eu falava, num mês eu fiquei, meu Deus, irmão. E aí eu lembro que a mesma coisa eu falava, não, eu quero trabalhar, se eu ganhar 2.000 por mês, nossa, vai ser o top da minha vida. E aí a gente ganha mais hoje, você vê assim, você fala, cara, às vezes vem muito mais do que isso. Aí você fala, cara, amém. Só que o que acontece? Capacidade. Capacidade. Então Deus ele vai te dar conforme a sua capacidade. Então seja bom no que você faz, escolhe algo e faça algo, irmão. Mas não tenha medo, tira o medo da frente. Amém? Eu estou num propósito aí, até peço vocês orar, estou num propósito de comprar uma casa ou um terreno agora. É o meu próximo passo. E eu já estou vendo, já estou correndo atrás. Então essa é a loucura, irmão, sabe? Uma das coisas que eu aprendi com Deus e com todo mundo que a gente vê, sonha. Sonha. Eu olho para mim às vezes, cara, e eu falo assim, cara, como que eu vou ter condição, sei lá, 250 mil para você ter uma casa hoje? Uma casa mais ou menos, pra você ter. Eu falei, 250 mil. O que eu já estou fazendo? Eu estou indo em vários lugares, irmão. Estou vendo consórcio, estou vendo financeira. Falei com um cara hoje, ele falou, velho, libera esse dinheiro para você, se você me der 15 mil na mão, eu tento liberar, tá, um financiamento de tanto. Cara, eu falei, beleza, vou sentar lá. Você tem condição hoje de fazer? Não. Mas eu vou sentar na mesa do cara, eu quero falar, eu quero saber o que é isso aí. Aleluia. E eu até fiquei pensando, irmão, pensando em, nossa, Deus vai dando muita coisa, cara. Muita ideia. Eu falei, se eu fazer um financiamento de alta ainda, vamos por 3 mil por mês de parcela, pra você pagar. Mas eu pego um terreno com algumas casas, ou eu talvez faça alguma coisa e alugo essas casas, cara. Próprio aluguel talvez, paga o meu financiamento e eu vou levando numa boa e a gente pensa em várias coisas. Fora o dinheiro que você pode gastar a mais. Só que aí a questão é, quem tem medo, irmão, não faz. Na verdade, o problema do medo, só para me encerrar, o problema do medo é que quem tem medo não faz. Mas o problema maior do medo é que quem tem medo não sonha. Essa é a pior coisa. Porque você não fazer, às vezes é difícil fazer. Você fala, cara, é muita coisa, é loucura. Só que o problema do medo é que você não sonha. Você só fala assim, não é para mim. Ponto. E aí você abafa aquela loucura. Você fala, isso aí não é para mim. Isso aí não é para mim. Eu falo uma coisa para você, irmão, sonha. Acredite, vai para cima, que Deus vai te abençoar em nome de Jesus. Aleluia. Vamos colocar de pé em nome de Jesus. Feche seus olhos. Feche seus olhos. Eu não vou nem tocar, irmão. Quero orar com você. Em nome de Jesus. Senhor, meu Deus e meu Pai. Senhor, aqui está teu povo, Deus. Aqui estão as pessoas que participaram agora dessa live, que participaram aqui no culto. Eu peço que o Senhor, Pai, abra os olhos, que essa live possa alcançar pessoas.
que elas possam realmente abrir os olhos para enxergar que existe um futuro melhor. Ainda, Pai, que a situação ao redor pareça impossível, eu acredito, Deus, na Tua presença, e o Senhor é um Deus, Pai, que quando eu vejo a palavra, quando eu leio a Bíblia, no final o Senhor ganha. Se no final o Senhor ganha, então não importa, Pai, o que aconteça no caminho, o Senhor é vitorioso. Então, como o Senhor vitorioso sendo, e eu como teu filho, eu também posso vencer em todas as áreas da minha vida. Então eu te peço em nome de Jesus, me dá coragem, me dá forças, ó Deus, para que eu possa lutar. Não me tira do meu coração toda preguiça, seja ele emocional, espiritual, física. Tira do meu coração, Senhor, tudo aquilo que me impede de sonhar, tudo aquilo que me faz me conformar. Eu não vou me conformar com a minha vida, eu não vou me conformar, Deus, embora eu seja grato por tudo que o Senhor me dá, por tudo que o Senhor me deu, embora eu seja grato pela vida que tenho, ainda que não é a melhor vida que eu acho, mas eu sou grato por ela, mas eu não me conformo, Deus, e eu peço que o Senhor use a minha vida, usa a minha vida para ser alguém que vai suprir a necessidade de pessoas. Usa a minha vida, Senhor, para ser alguém, Deus, que vai mostrar para pessoas um caminho melhor, ainda que não seja, Pai, financeiro, ainda que não seja, Pai, algo, Senhor, que tenha a ver com dinheiro, mas que o Senhor me dê a graça de poder abrir os olhos de pessoas, que o Senhor me dê a graça de poder mostrar para elas que elas podem sonhar. Meu Deus, o meu desejo, aquilo que tem no meu coração, é que pessoas sejam destravadas. Então eu oro para que o Senhor destrave pessoas, assim como o Senhor tem falado comigo, assim como o Senhor já tem aberto os meus olhos em algumas coisas, e ainda assim eu acho que é pouco, Deus. Eu preciso aprender muito mais, e eu até te peço perdão, Pai, porque às vezes eu me acomodo em cima disso, às vezes eu não me aprofundo tanto como devia, às vezes eu não estudo tanto como devia, mas a partir de hoje, em nome de Jesus, Deus, eu consagro a minha vida em Tuas mãos, e eu te peço em nome de Jesus, Deus, destrava a nossa casa, destrava a nossa vida, destrava o conhecimento, destrava, Senhor, o entendimento, para que nós possamos crer, para que nós possamos viver a Tua vontade, a Tua glória, aquilo que o Senhor tem para cada um de nós. Em nome de Jesus eu oro. Coloco nas suas mãos esse homem, Pai, essa pessoa que está vendo essa live agora. Eu oro para que o Senhor, Deus, nos dê a graça de poder atingir pessoas através do YouTube. Nos dê a graça de poder atingir pessoas no Facebook, no Instagram. Que o Senhor nos dê a graça de poder destravar vidas, Deus. Esse é o nosso clamor, Pai. Eu oro por cada um que está vendo essa live, por cada um que está aqui hoje. Que o Senhor guarde a nossa vida, que o Senhor guarde a nós e a nossa casa. E nos ensine a lidar com o dinheiro. É o que eu te peço e te agradeço desde já, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Aleluia! Fica à vontade, irmão. Que Deus abençoe você. Fiquem com Deus. E até a próxima quarta, em nome de Jesus.